Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Cowork virtual, 5 meses dessa nossa atividade toda sexta-feira. Essa é a última do ano. Semana que vem nós teremos um evento e acontecerá na quinta-feira, excepcionalmente. Então, estamos aqui mais uma vez, estamos os PIs, eu, Erec, Orô e a Cristina Berens. Nós vamos, nessa noite, ter a palestra de um PI, aliás, de uma PI, da Cristina. Eu sou a Vera Brito, nós estamos na plataforma Profissionais Inquietos, nós temos o nosso site, profissionaisinquietos.com.br, nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram e nós estamos no YouTube. E, nesse momento, a gente também está transmitindo pelo YouTube. No YouTube, você pode conhecer os profissionais inquietos e todas as palestras que já aconteceram nesses 5 meses de cowork virtual toda sexta-feira. Então, são temas bem variados. Na nossa galeria do YouTube, você pode assistir, dar like, se inscrever, participar, para nos acompanhar, rever, conhecer e nos acompanhar na programação do ano que vem, que a gente segue por esses canais. Nessa noite, quem vai falar, como eu já disse, é a Cristina, mas quem vai apresentá-la é o Erec. E tenham todos uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos. O assunto promete. Erec. Joia! Então vamos lá, né? Para apresentar a Cristina, que é uma das pessoas que está desde o começo, né? A Cris. A Cris, ela tem a formação de farmacêutica bioquímica, né? Que tem detalhes, fórmulas, mas ela, na infância dela, ela ia muito na farmácia do tio, e lá ela via essa coisa de ajudar as pessoas, de curar as pessoas, de ajudar as pessoas. Isso foi indo também, pai e mãe professores, então isso foi formando esse caldeirão aí da Cristina. E ela sempre foi muito curiosa, autodidata sempre. Que mais que eu vou falar dela? Experiência, então, ela tem já na parte de coordenação de cursos, a parte de educacional, a parte de coordenação, toda essa parte, não só de treinamento, de capacitação, né? Mas de educação mesmo, ela tem feito, e isso tem despertado nela essa vida que ela está ultimamente levando. A prática de desenvolvimento, né, que ela tem ajudado pessoas através dessa empresa, dessa iniciativa dela, né? E hoje a palavra chave é mindfulness, que eu acho que é uma das palavras que ela mais gosta de pesquisar hoje em dia. E hoje ela está brindando a gente com uma palestra para falar, então, um pouco disso tudo aí, mas, na verdade, um tema muito interessante, que é amadurecer na mudança, e ela vai falar com a gente. Cris, seja bem-vinda e a palavra é toda sua. Boa noite, então, pessoal. Nossa, quando outra pessoa fala da gente, parece tão legal, tão mais legal do que quando a gente vive. Né? A gente costuma não dar muito valor para aquilo que a gente constrói. Ou aqueles que dão esse valor, às vezes extrapolam, exageram, vem o orgulho, vem a mitidez, né? Vem essa situação que a gente fica desagradável. Mas é legal a gente escutar também um pouquinho dos outros. Um dos exercícios que eu gosto de fazer, já vou começar dando assim umas pitadinhas de provocações, de manhã, principalmente, quando a gente acorda naquele dia meio chateado assim, eu olho para o espelho e começo a conversar comigo. Aí pensa, é louca a criatura, né? Não, oi, Cris, como é que você tá? Tudo bem? Hoje o dia não tá muito bom. E daí eu vou conversando com o meu alter ego ali, com a minha outra pessoa do lado do espelho, a minha autoimagem, e identificando, olhando uma ruguinha nova, né? Tando aqui. Então são 2, 3 minutinhos de conversa que muda o dia totalmente, porque a gente é capaz daí de se conectar com aquilo que a gente precisa, com aquilo que a gente vai se alimentar durante aquele dia, poder se abrir para se alimentar durante esse dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mudança, né?
porque 2020 foi um aninho que, vamos combinar, né, galera? O aninho que a gente mudou, a gente esperava que as coisas voltassem, não, fecha a pandemia, não sei como é que vai ser, uma hora isso volta ao normal. Depois veio o negócio aqui no novo normal. Aí a gente descobriu que não tem novo normal coisa nenhuma, que é uma outro negócio aí que inventaram e que já não está mais dando para classificar. Aí quando nós finalmente pensamos que agora eu estou entendendo esse negócio da pandemia, agora eu acho que eu consegui me acertar nas rotinas, vem a segunda onda, daqui a pouco vem a terceira, daí fala, não, isso não é a segunda, é a primeira onda ainda do povo que desobedeceu da quarentena, que ainda vai vir a segunda onda, depois... Ou seja, se a gente for olhar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, 2020 deixou a coisa assim um pouco mais extrapolada, um pouco mais aberta aos nossos olhos, mas a única constante que a gente tem na vida é que as coisas mudam. Né? A única certeza que a gente tem na vida é que as coisas mudam. Muita gente fala assim, não, a única certeza na vida é a morte. Eu falei, não, a única certeza da vida é que a gente vai chegar na morte. Todo mundo vai morrer. Né? Pelo menos neste plano material, o Otávio está fazendo assim, ele está tendo a intenção de ser eterno. Né? A gente muda de plano, a gente solta esse corpo para outras dimensões, mas neste plano material, neste ser biológico que nós temos aqui, isso um dia vai se desfazer, faz parte da nossa biologia. E hoje a gente vai circular um pouco, né, nesses assuntos aqui, falando tanto sobre a parte biológica, quanto também sobre a parte emocional, a parte da sua consciência. Porque eu fiquei encantada com os estudos de uma pesquisadora que ganhou o Nobel de Medicina e Fisiologia lá em 2019, que ela descobriu um negocinho chamado telômeros, e a gente vai falar um pouquinho, que é a prova de que o nosso DNA sofre, sim, consequências e danos, podemos assim dizer, ou também é melhorado de acordo com as nossas emoções. De acordo com o que a gente sente, de acordo com a imagem que nós fazemos da vida. Então, existe hoje, né, esses estudos que mostram como que isso acontece e de que forma também. Como que nós vamos falar desse ano? Eu queria começar fazendo um desafio para vocês. Vamos ver se vai funcionar, né, a programação da sala, que tem umas coisas novas que a gente também fez aqui, eu não sei se vai funcionar, mas eu quero começar compartilhando para vocês uma imagem, né? Isso aqui que a gente falou agora, só o nosso início, a nossa introdução. Tudo esse envelhecimento aqui, que aparece quando a gente fala em adaptação e estresse, não é um envelhecimento caquético, o nosso amadurecer, o processo de envelhecer, ele pode ser mais ou menos saudável. Depende, todos nós estamos em processo de envelhecimento. A partir do momento que papai e mamãe se juntaram lá, né, uma parte do papai, uma parte da mamãe se juntou e fez o ovinho e começou a se desenvolver, nós estamos em mudança. De 2 células foi para 4, foi para 8, foi para 16, depois se criaram sistemas, se criaram, né, todas essas estruturas que hoje nós chamamos de corpo, e isso é o processo de envelhecimento, ou seja, envelhecer é natural, não tem nada de ruim nisso. O ruim do envelhecimento é que às vezes a gente passa um longo período sem conseguir ser produtivo, sem conseguir realizar as coisas que a gente deseja, e aí o envelhecimento passa a ser ruim. E a meditação vai trazer grandes oportunidades a gente transformar crises em grandes formas de ver o mundo diferente. É assim que a gente vê uma oportunidade, é assim que a gente transforma a crise na oportunidade. Porque crise não é oportunidade, não. Tá? Crise é crise. É ruim e sempre é. É sempre intensa, é sempre algo que vai trazer desconforto. Por isso que é crise, é uma coisa assim que foge, né, daquele estado natural em que nós nos encontramos. E a oportunidade, não, mas a crise é uma forma de você crescer, de você ter oportunidade na vida. Mas depende muito do jeito que você olha a crise. Depende muito da forma com que você interpreta essa crise e a tua postura diante da crise. Então, crise não é sinônimo de oportunidade. Crise é oportunidade para quem consegue olhar a solução e não fica focado no problema. Já estou dando um monte de dicas, hein? Então vamos um pouquinho ver como é que a gente pode olhar esse imenso mar de mudança que a gente vive. Desde
momento em que nós fomos concebidos até a chegada do Covid, né, até a pandemia nos surpreender neste ano, nós já vivíamos muitas mudanças. E qual a forma que você olha essa mudança? Agora eu vou passar e vou pedir para vocês olharem aqui para essa bailarina. Ela vai estar em movimento. Bem silenciosamente, vocês concentrem-se nela, neste movimento que ela está fazendo, e perceba. Perceba se ela está girando para o sentido horário ou se ela está girando no sentido anti-horário. Repousa seu olhar, dá uma olhadinha nela e fala assim, olha, esse braço, essa perna, no meu entendimento está indo no sentido horário, no ponteiro do relógio, ou ela está girando no sentido anti-horário. Agora eu vou parar aqui um pouquinho. Todos vocês já têm os seus vereditos, né? Eu vou lançar uma pesquisazinha rápida que deve aparecer na tela de vocês. Se não aparecer na tela de vocês, vocês colocam lá no chat, horário ou anti-horário, como que você enxergou? Tá? Se apareceu ali na tela, tem gente que já está votando. Se você conseguiu ver lá no sentido horário, marca lá, ou se você conseguiu no sentido anti-horário. A Otávio está comentando, né? Se não tivéssemos as crises, nós nos modificaríamos. Que será, hein? Boa pergunta, Erec. Eu vou deixar para comentar no final, ver se não chega a essa conclusão, né? Então, olha lá, gente, estamos com 10 participantes, 2 pessoas mais precisam votar para a gente fechar a nossa enquete, aqui a nossa pergunta. O Erec viu os 2, super flexível, né? Falou horário, ele viu horário, falou anti-horário, ele viu anti-horário. Não está imaginando, você está vendo mesmo, né, Erec? Com certeza isso daí. Então lá, fechamos a nossa votação aqui, o Otávio também, né? Hoje ele só viu o horário, mas ele já viu para os 2 lados também. Então, fechou aqui, vamos ver a nossa resposta. A grande maioria viu no sentido horário, mas teve lá uns 29% que percebeu no sentido anti-horário. Tem diferença nisso daí? Significa alguma coisa isso daí? Tem gente que fala assim, olha, se ela está girando no sentido horário é porque você usa mais o lado direito do cérebro, se está no anti-horário é porque você usa mais o lado esquerdo, se você enxerga dos 2 é porque você tem um cérebro que se comunica. Não vi, assim, nenhuma prova concreta dessas alegações, vamos chamar de alegações, tá? Existe, sim, diferença na forma com que o nosso cérebro funciona? Existe. Tem gente que tem mais facilidade para o lado racional, tem gente que tem mais facilidade para o lado emocional, mas o cérebro, gente, é um só. Ele pode ter 2 hemisférios para regular o nosso corpo e distribuir toda a inervação, mas cérebro mesmo é só um. A grande importância da gente parar para uma boneca dessa e ver se ela está para o lado direito ou para o lado esquerdo, é que sempre vai ter divergência. Como o Otávio mesmo falou, olha, eu vi essa boneca aí um tempo atrás para os 2 lados, mas hoje só está no horário. Então, dependendo do estilo, da estrutura, do momento de vida que a gente está vivendo, nós podemos ver as coisas de uma maneira ou de outra. E a nossa própria interpretação de mundo, à medida que nós vamos amadurecendo, crescendo no entendimento e acumulando vivências, nós vamos percebendo que essa forma de ver, essa perspectiva com que nós vemos o mundo, depende muito de quem eu sou. Não tanto de como o mundo é, mas depende muito mais de como eu enxergo o mundo. Quem falava isso era a Nanais, que é uma artista plástica lá da década de 70, 80. Ela comentava muito que a gente não vê o mundo como ele é, a gente vê o mundo como nós somos. Então, dependendo do jeito que a gente está, do jeito que a gente vive, a gente vai ver um mundo feliz ou a gente vai ver um mundo de desgraça. Aí você fala assim, mas Cristina, o 2020 não foi uma desgraça? Eu falei, depende, né? Para mim foi ótimo. Marido, os filhos em casa, né? Antes eu precisava ficar brigando com os meus filhos, sai do computador, né? Vai lá fora brincar um pouco. Agora eu não posso, porque é a vida dentro do computador.
Então, alguns conflitos minimizaram. Ah, mas teve conflito que aumentou, você não pode negar. Não, claro que aumentou, com certeza. Mas a vida não gira só para a direita, nem só para a esquerda. Às vezes nós estamos com uma tendência mais para um lado ou com uma tendência mais para o outro lado. Né? E aí, eu vou voltar a compartilhar um pouquinho aqui, porque o que realmente a gente pode aprender e ver, né, no nosso dia a dia, é coisas que a gente tem como provar, é que está no mundo físico, né, as coisas que nos acontecem. E aí vem o tal do estresse, que é uma adaptação à pressão. Tem uma coisa que acontece na vida da gente, que sempre vai puxar para o lado direito ou para o lado esquerdo. Tem gente que vai enxergar o copo meio cheio, tem gente que vai enxergar o copo meio vazio, né? Agora, para sair uma obra de arte, para a gente conseguir ter equilíbrio, a gente precisa dessa força em dois sentidos, como é o caso do oleiro. O oleiro precisa fazer uma força, né, de contração, de moldagem na argila, e a argila está fazendo uma força oposta. É bem fácil da gente ver no torno, que o torno está girando, a argila tende a sair e o oleiro vai lá contornando. Uma peça, uma obra de arte, não vai ter vida na inércia, ela precisa do movimento, né? Ela precisa que haja essa pressão externa para se transformar. O nosso corpo, a nossa vida, precisa dessa pressão externa para funcionar. Senão a gente entra em estado de inanição. Se nós não formos capazes de interagir com o ambiente no qual nós vivemos, nós estamos parados. E parado é quase morto. Se nós não nos alimentarmos, não respirarmos, né? Não tivermos o ciclo de luz-noite, que hoje está sendo um problema bem sério, né? Até pouco tempo atrás, a gente não tinha esse problema. Mesmo a luz noturna dava indicação para a nossa retina que estava de noite. Porque a luz azul, né, presente no sol, no dia, que a gente só vê durante o dia, não existia nas luzes de lampião, não existia nas luzes amarelas, essa radiação, ela não existia. Então, o nosso olho interpretava, mesmo estando claro, está de noite. Então, o sono chegava. Agora, não. Essa radiação, esse comprimento de onda da luz azul que coloca o nosso corpo em alerta, está aqui, ó, nessa tela. Todos os nossos aparelhos têm a bendita da radiação no mesmo comprimento de onda da luz azul. Aí já surgiu óculos para filtrar luz azul e um monte de coisa, porque está prejudicando os períodos de sono. Nosso corpo não entende mais aquele ciclo de adaptação, de regulação com tudo aquilo que aconteceu durante o período ativo do dia. E aí vem dois termos que são bem importantes da gente alinhar agora no início para entender. E aí sim chegar na conclusão final, né, de como que a gente pode olhar para a mudança com algo bom, de olhar para a crise e enxergar a oportunidade. São esses termos aqui, do distresse e do eustresse. Terminologicamente, olha só para os cacos quebrados, né, e aqui também os cacos quebrados, mas mais organizadinho, mais alinhado, a gente consegue ver a ordem, consegue ver cada um dos caquinhos. E aqui não, tá? Aquela zona geral. O nosso organismo funciona mais ou menos assim. Você levou um susto danado, né? Pulou ali, tá indo atravessar a rua, mais claro que a gente tem. Tá atravessar a rua, alguém buzinou, você pulou para trás, salvou tua vida, o carro veio e tal, não te pegou. Essa reação a gente faz sem pensar. Se você for pensar, uma buzina, será que é de carro, de moto, de bicicleta, tá vindo na minha direção ou no oposto? A gente ia levar todo esse tempo a pensar, falar, já morreu, né? Acabou, virou tomatinho amassado. Então, isso é necessário para a nossa sobrevivência, né? Esse distresse, esse susto, essa reação. E o distresse que é agudo, que é aquele estresse, né, de impacto, ele gera uma reação hormonal no nosso corpo. E essa reação hormonal é que vai regular todas as outras coisas que vão acontecer em decorrência daquele momento de estresse, aquele momento de pressão externa. Essa regulação hormonal, essa capacidade do seu corpo de sair daquele pico
né, do estresse, da reação imediata a uma reação e voltar ao estado natural, ao estado que você estava antes, é regulado e chamado de eustresse, que é um estresse mais de curta duração. O de estresse, a gente fica por um longo período, ele é mais, essa reação hormonal que o nosso corpo tem, ela se prolonga, porque principalmente nós continuamos pensando naquilo lá. Biologicamente, nosso corpo reage em 15 a 20 segundos. Pensam bem, quando o susto é bem grande mesmo, que dá até aquela amolecida na perna, o coração bate, não sei o que, conta. 20, 30 segundos no máximo, o coração já voltou ao normal, você já está mais ou menos assim, se encaixando nas coisas. Esse é o estresse da noradrenalina, da epinefrina, daquilo que, pá, soltou rapidinho, né? Os neurotransmissores fazem uma reação imediata. Depois vem as reações hormonais reguladas principalmente pelo cortisol. Aí o cortisol vai demorar ali uns 20, 30 minutos para você voltar ao teu estado natural. Só que nesses 20, 30 minutos, o que a gente faz? A gente continua pensando. E o nosso cérebro não consegue distinguir a realidade do pensamento, porque ele é um órgão que foi feito para pensar. Então, tudo que a gente pensa para o cérebro é realidade, está acontecendo. E à medida que a gente vai continuamente alimentando com pressão externa o nosso cérebro, ele vai passando mensagens para o nosso corpo de que a gente está em perigo, de que as coisas estão ruins, e daí nós vamos aumentando esse estresse no nosso corpo, e ele não consegue mais baixar na curva e normalizar, ele vai ficando sempre lá em cima, lá alto. E é isso que provoca as doenças. Se nós conseguirmos sempre regular e separar, não, isso daqui eu só estou pensando, isso aí nem aconteceu, isso daqui é ansiedade, isso é uma pré-ocupação, eu consigo dar sinais para o meu cérebro de que aquilo é só um pensamento, eu entro no sistema de eustresse, que ele é saudável, ele é necessário para o nosso corpo funcionar e vai com pouco tempo, retomar, né, naquela linha de normalidade novamente. Então, o problema na nossa vida não é o estresse, é a forma com que a gente reage a esse estresse. De que forma que eu vou reagir a ele? Aí vem os nossos amigos telômeros. Tá? Aqui, eu queria contar uma historinha para vocês. Eu sempre escutei aquela história assim, vou até terminar um pouquinho para ver um pouquinho, compartilhar a cara com vocês, né? Vem aquela história assim, mas a sua genética é boa, você já está com 50 anos, não tem cabelo branco, tá bom, eu pinto. Não, mas mesmo não pintando, né? A minha irmã já teve cabelo branco muito antes que eu, meu irmão teve cabelo branco muito antes que eu, e são mais novas, eu sou mais velha da família, né? A atividade física, eu falei, mas o que acontece, né? E aí vem assim, aquela visão, eu sempre fui chamada na família de que eu era a Poliana da família, tudo para mim tá bom. Tá caindo o mundo, tá uma desgraça. Falei, eu acho alguma coisa de bom. Falei, é pelo menos isso não, é pelo menos aquilo não. Então, esse otimismo sempre fez parte da minha vida. E vi aquela coisa assim, né? Da onde que vem essas diferenças? Porque a genética é a mesma. Né? A genética a gente carrega, veio do mesmo pai, da mesma mãe, tá. E aquilo, para mim, sempre voltava aquela coisa assim de que eu vejo a vida, por mais controlada que eu seja, por mais insistente que eu seja na ordem, porque eu tenho minha lua em virgem lá, não tem jeito, eu preciso ver as coisas bem arrumadinho, né? Tem uma parte que eu aceito que eu não posso mudar. Não tem jeito. Então, assim, simplesmente deixa ser, não tem como mudar, então mudado tá, sabe aquela coisa, olha, termina tudo, vai acabar tudo bem. Não, mas não tá bem. Eu falei, porque não acabou ainda. No final acaba tudo bem. Então, essa visão, às vezes, até um pouco ilusionária, né? Com o tempo começou a falar assim, deve ter alguma coisa. E aí a gente vai procurar estudar. Eu falei, o que será que acontece? Que a meditação, né? E aí há 3, 4 anos atrás comecei a ver meditação mais a fundo através do mindfulness, porque aquela meditação mais tradicional, de você sentar, falar mantras, ficava bem retinho no começo e tal, né? Daí você olhava assim, abria o olho, né? Tava todo mundo assim, parecia em estado assim, né? Super
evoluído, e você, meu Deus, eu aqui ainda, que vergonha, como é que eu vou fazer, não consigo, e você se mexe, daí dói as costas, não dava certo, aquilo, eu falei, não é possível que esse negócio de meditação funcione. Aí eu conheci o bendito do Mindfulness, que tira totalmente essa parte, digamos assim, mais religiosa, mais vinculada à crença, mais vinculada à tua formação cultural, e te coloca a meditação dentro daquilo que eu adoro estudar, que é a biologia, né? Ela assim, dentro da farmácia, eu falei, vou lá e vamos ver, e aí as coisas começaram a fazer sentido, sistema nervoso central, autônomo, simpático, parasimpático, aquelas coisas maravilhosas que a gente escuta, eu falei, entendi! Então, tem gente, né, que reage lutando. Estou pronto para a guerra. Tem gente que reage se fingindo de morto. Né? Melhor, vou ficar quieto aqui, não vou fazer nada, vai que passa. Né? Outras pessoas que vão para a luta, às vezes vão fugir, mas vão para a luta, eles não ficam parados no momento. Então, a gente tem basicamente essas duas formas, essas duas reações. E o Mindfulness, ele trabalha bem no miolo dessas duas reações, vamos assim dizer. Ele traduz para o nosso cérebro, para nossa, né, o nosso controle central, o que de fato está acontecendo através da observação do tato, da escuta, do paladar, do cheiro, tudo aquilo que está ao nosso redor vai te aterrando, vai te trazendo para o exato momento presente. Eu estou pensando naquilo que está acontecendo comigo agora. Então, eu sou capaz de pensar, não é esvaziar a mente, porque a mente não dá para esvaziar, ela foi feita para pensar. Mas quanto mais a gente vai praticando mindfulness, e mais a gente vai percebendo que, olha, o meu bumbum esquerdo está mais assentado no banco do que o direito, porque eu estou meio tortinha para cá, eu gosto de movimento. Quando eu me movimento para cá, parece que ali nas minhas costas faz um clequezinho ali na coluna. Olha, agora eu alinhei. Quando eu consigo sintonizar o meu pensamento ao que o meu corpo está fazendo no exato momento, se abre um espaço na mente de muita clareza e de muita transparência. E isso é a mente vazia que a gente escuta nas meditações mais tradicionais. Então, como o mindfulness ele usa, né, digamos assim, a estrutura ocidental, né, que nós somos muito cartesianos, tem que estar tudo muito explicadinho, tem que estar muito entendido, tem que ter uma prova de que isso acontece, de que isso vai dar certo. A gente não confia muito. Então, o Mindfulness veio, começou a explicar isso empiricamente, depois vieram os exames, né, laboratoriais de imagem, acompanha o cérebro do meditador, e aí foi se entendendo, né, foi se percebendo, e aquilo começou a acompanhar as perguntas de vários pesquisadores. Manja, vocês já vão escutar a conversinha dos cabelos brancos meu, com essas duas pesquisadoras aqui, ó, que elas são show de bola, gente. Ah, vamos combinar, né? Mulher, né? Fazer o quê? Puxar a sardinha para o meu lado. A Elizabeth Blackburn e a Elissa Appel. A Elizabeth é médica e a Elissa é psicóloga. A Elizabeth estudava fisiologia, DNA, todas as coisas, aquele bichinho maravilhoso que está aqui, ó, essa coisinha linda, patriota aqui, brasileira, verde e amarela, é um protozoário. E ele é extremamente estudado, não vou falar o nome que é complicado, não vale a pena, mas pensa assim, esse protozoário ele não morre. É o único ser do planeta conhecido que não morre. E por conta disso, ele é muito utilizado, ele é extremamente usado na biologia como fundo de estudos de DNA, porque não tem envelhecimento, você não precisa esperar aquele período todo, você vai lá e manja e tá, beleza. E ela começou a estudar ele, né, para ver os aspectos do DNA. Para vocês terem uma ideia, esse protozoário também foi imensamente utilizado na época de criação do genoma humano, dos genomas de decifrar, porque como ele é estável, né, o DNA não vai se alterando, vira um laboratório ambulante. E aí, elas distribuindo o DNA, ela percebeu que umas coisas aconteciam diferentes. E aí, ela identificou na pontinha do DNA, lá bem no finalzinho das cadeias de DNA, que esse bichinho aí, ele tinha mais alongado. E se repetia essas bases, aquelas GTCH, aquelas numerão toda, né, adenina, guanosina, tinosina,
Ela falou, nossa, mas isso não é DNA e está repetindo. O que será que é? A isso ela deu o nome de telômero. E aí ela começou a procurar, será que outras coisas também têm telômero? Será que esse telômero se repete em todos os seres vivos ou é só nesse protozoário? E ela começou a olhar, começou a perceber que à medida que os seres vivos que ela estudava eram mais velhos, o tamanho do telômero desses seres era mais curto. Ela, opa, tem alguma coisa acontecendo. E aí ela criou uma analogia fantástica para explicar o que o telômero faz, qual é a função dele. Tá vendo esse cadarço aqui do lado? Tem uma pontinha que está bem bonitinha, cheinha ali, ó, né? Arrumadinha que nem novo, e outro que já está desgastando. Imagine que os telômeros é essa pontinha aqui que mantém o DNA do jeitinho que ele veio ao mundo, do jeitinho que ele foi programado. À medida que nós vamos envelhecendo, o nosso DNA precisa se replicar constantemente. A nossa pele, para vocês terem uma ideia, não é a mesma da semana passada. A nossa pele, uma vez por semana, ela muda inteirinha. Nós perdemos a nossa pele toda, inteira. A epiderme inteirinha sai em uma semana. E as nossas funções, o nosso corpo tem que dar conta de repor. Até os neurônios que antigamente se pensava que eles não se substituem, sim, eles podem ser substituídos, mas é uma taxa muito mais lenta, né? Uma capacidade de correção, digamos assim, muito menor do que as outras células. Células do fígado se regeneram, células, né, da garganta, faz uma dor de garganta, faz uma tosse, a gente fica tudo vermelho, depois vem catarro, né, vem aquela secreção, tudo aquilo é pele morta, célula morta que está sendo expelida, que está sendo recolocada e a gente se reproduz, se recompõe. Quem reproduz isso, né, é o DNA. Ele que diz como é que vai ser feito cada uma das nossas células. E os telômeros são a capinha desse nosso cadarço do DNA. São eles que protegem o DNA de uma boa replicação, de uma boa reprodução. À medida que a idade passa, quantas vezes ele precisou se replicar, vai gastando aquela parte final, né? E aí começa o processo de envelhecimento. Ou seja, desde o primeiro momento em que uma célula foi replicada no nosso corpo, que o gameta masculino e o feminino se juntaram, a gente está envelhecendo. Então, a partir do momento que as nossas células começam a se dividir, nós estamos envelhecendo. Agora, a gente envelhece com qualidade de vida ou sem qualidade de vida? Tá aí o segredo todo, bem nessa pontinha do DNA que é chamado telômero. Porque aí, na continuidade dos estudos, a Elizabeth descobriu que é possível consertar essa pontinha. Ela descobriu uma enzima chamada telomerase, que regenera aquele telômero danificado. Olha como o nosso corpo é espetacular, é fantástico, é assim, de virar a cabeça, né? A gente tem um desgaste, mas o nosso próprio organismo, a própria natureza, cria uma forma de recuperar esse desgaste. Por que a gente não vive mais tempo? Porque a gente exige um desgaste maior do que a capacidade do nosso corpo de se recuperar. É simples assim. Ah, tá bom. Então eu vou acordar de manhã e eu vou falar assim, não vou me estressar. Aí o telefone toca umas 500 vezes oferecendo plano de fibra ótica, oferecendo não sei mais o quê. Aí você fala para a pessoa, olha, vocês já me ligaram hoje, não dá para anotar aí no seu cadastro, né, para não me ligar outra vez? Sim, daí pela 15ª vez que a pessoa te liga naquela semana, você já atende. Tudo bem com você? Tudo bem nada, vocês não param de me ligar. E aí, como que a gente lida? Como é que a gente faz com a nossa pontinha de cadastro que começa a ser usada, começa a sofrer pressão, começa a, né, ter essa resistência diminuída, porque o mundo está aí. Aí entra a tal de Elisa. A Elisa é psicóloga e começou a ajudar a Elizabeth, elas conversavam sobre esse aspecto, e a Elisa trabalhava principalmente num ambulatório que atendia mães de crianças especiais. Crianças dependentes, que não tinham condições nunca na vida de se tornarem seres autônomos, né?
paralisias cerebrais as mais diversas, vítimas de cânceres, vítimas de acidentes, e aí acabavam tendo. Então, eram mães que conviviam e não tinham o que fazer, né? Ninguém vai abandonar o teu filho nessa situação. Mas a carga de estresse, a carga de trabalho, a carga de responsabilidade, né? E as dificuldades que essas mães passavam estavam sempre além da conta do que uma mãe normalmente, né, vai vivenciar na sua vida. E ela começou a observar que algumas mães tinham uma capacidade de lidar com esses problemas de um jeito melhor, diferente, mais leve, e outras continuavam naquela resistência, naquela tristeza, às vezes até a depressão, a ansiedade atingindo, a incapacidade, às vezes, de cuidar do filho, né? E elas resolveram juntar as ideias. A Elisa pesquisando o que faz essas mulheres serem mais resilientes, e a Elizabeth falou assim, deixa eu medir os telômeros delas. Vamos ver se aquelas mulheres que são mais resilientes têm telômeros diferentes. E olha só o que elas descobriram. Sim, quanto mais resiliente, quanto mais a mãe aceitava a condição e lidava com a dificuldade de um jeito mais leve, maior eram os telômeros dessas mães. E aquelas que mais se estressavam, que mais tinham dificuldade de lidar com a situação, né, de dependência do filho, tinham os telômeros mais curtos. Aí, claro que vem aquela pergunta. Mas é o estresse, né? Dilema Tostini. É o estresse que encurta os telômeros ou é os telômeros encurtados que deixa a pessoa mais estressada? Bora lá seguir mais um pouco nessa pesquisa. Vamos ver o que realmente acontecia. E aí veio a observação do que mudava. Qual que era a mudança, né? Como que essas mães encaravam essas situações e o quanto, né, os hábitos de vida delas podiam interferir nisso. Porque para você determinar, né, dentro de um estudo científico, se é o telômero que causa, o telômero curto que resulta em mais estresse, ou é mais estresse que resulta do telômero curto, você precisa eliminar o que está no meio. Então, vamos eliminar, assim, mães que meditam, mães que têm alimentação, mães que têm apoio em casa, mães que são sozinhas, mães que têm dificuldade, que o marido se separou por causa da criança, e foram separando os grupos, né, sem fazer a medição. Media-se os telômeros, mas não olhava o resultado. Só vamos ver como é que tudo isso gira. E perceberam que aquelas que tinham mais apoio, aquelas que tinham uma aceitação melhor, que evitavam julgamento, que não se importava se a pessoa estava julgando, se ela estava fazendo certo ou se estava fazendo errado com o filho, elas tinham uma qualidade de vida melhor, adoeciam menos, precisavam de menos suporte emocional do que aquelas mães que lidavam com a situação como uma dificuldade, como algo a ser vencido, algo que era insolúvel, que elas, só morrendo ela ou o filho para aquilo ter solução, né? E aí eles começaram a perceber que havia duas formas bem distintas desses grupos olharem a vida. Uma chegava de frente da dificuldade e via o desafio. Se sentia desafiada, se sentia provocada a criar uma solução. Olhava para aquela insegurança como algo que precisava de uma invenção, que precisava de algo novo que fosse criado. Ela não se contentava com a resposta de que não tinha jeito, ela ia atrás de uma solução. Então, eram pessoas que tinham iniciativa, que estavam sempre buscando alguma coisa, que a curiosidade era a presença na vida delas. E outro grupo que olhava a dificuldade como uma barreira, olhava a dificuldade como um empecilho, como amarras, como coisas que estavam te fazendo, estavam te impedindo de seguir além. Coisas que te prejudicavam na vida, que precisavam ser exterminadas para melhorar a sua vida. Então, essa grande diferença que foi sendo percebida, elas notaram, e aí sim fechou-se os dados com o telômero, e realmente se percebeu que aquelas mulheres que tinham um foco mais de desafio da vida, no sentido de buscar solução, tinham os telômeros maiores.
E aquelas outras mulheres que viam, né, as dificuldades da vida como impedimentos às suas realizações, tinham os telômeros mais curtos. E aí foi sendo possível associar o quanto as emoções, o quanto você vê a vida de uma forma mais otimista, favorece a regeneração dos telômeros. E essa regeneração vem por esse sistema do estresse cortisol hormonal. Quando nós estamos num processo de estresse alto, a telomerase abaixa, aquela enzima que recupera os telômeros. Porque o corpo, no estresse, ele não quer saber de recuperar nada, ele está no modo sobrevivência, survival, vou correr atrás do prejuízo. Então, todas as outras coisas, nosso corpo para de funcionar. Vamos sobreviver, vamos correr, vamos ter energia, né? Ou mesmo que seja para fingir de morto, para tudo no corpo, para que o inimigo realmente pense que você está morto, que você não vai fazer nada, então para tudo. O nível, quanto mais alto o nível de estresse, mais o nosso corpo deixa de realizar as funções de recuperação, de regeneração. E como que a gente diminui o estresse? Se você falou lá no comecinho, que o nosso estresse biologicamente em 20 minutos está resolvido. O nosso corpo está preparado para acabar com o estresse em 20 minutos. Por em 20 minutos, ou você morreu, ou você escapou, e depois volta tudo ao normal. É que o nosso cérebro fica lá pensando. O nosso cérebro fica alimentando aquela situação que a gente viu, daí a gente conta, a gente reconta, vivenciando, sentindo aquela dor de novo, como ela é ruim, como, nossa, como isso me impede, como que tudo isso acaba prejudicando, né, o meu dia a dia. E esse sofrimento, para o nosso cérebro, para nosso pensar, ele é real. Ele não é imaginário, ele está acontecendo naquele momento. Então, ele vai soltar esses hormônios, ele vai soltar essas substâncias que vão aumentar e manter o nosso limiar, né, de estresse lá em cima. E o que a gente faz para mudar isso? Assim, por favor, me dá uma solução, porque eu não quero ficar velha logo. E aí vem assim, né, o desenvolver a habilidade de adaptar, de vivenciar o equilíbrio, da gente conseguir estar em movimento, é que realmente vai fazer a diferença. A gente só é capaz de mudar o jeito de olhar a vida para encarar com criatividade e com vontade de gerar soluções, se nós tivermos essa disposição para o movimento de dentro para fora. Ai, mas o movimento de dentro para fora eu não achei ainda não. Onde que eu vou com ele? Pois olha, a Elissa descobriu uma coisa muito interessante. Começa se alongando. Muitas substâncias do estresse se acumulam nas nossas articulações, porque a gente fica parado. Ó, o Otávio já tá que tá lá, isso mesmo, Otávio, né? Então, toda atividade para reduzir o estresse deve começar com alongamento. Então, a gente deve se alongar no começo da manhã e deve se alongar no final da tarde, né, ou antes de dormir. Porque a gente está dizendo para o nosso corpo com o alongamento, você viu, o cachorro, o gato, né, tá sempre lá, aquela alongada boa, a gente tem que aprender com a natureza, gente, tá tudo ali, tá tudo escrito, a gente que não consegue ler, né? Esse equilíbrio já veio na nossa programação. À medida que o ser humano começou a pensar, a gente começou a pensar demais, se achou, né, o topo da cadeia alimentar, nós somos assim agora a raspa da cocada, a gente começou a exagerar nesse pensamento, não reconhecer a integração do pensamento com o nosso corpo, desvincular uma coisa da outra, o meio ambiente que eu preciso cuidar, não, você faz parte do meio ambiente. À medida que a gente foi categorizando as coisas, separando, né, dividindo, nós também fomos nos separando e nos dividindo. E agora a gente precisa voltar, né, a nos encontrar, e aí sim desenvolver esse equilíbrio. Tem coisas que são bem práticas, que a gente, obviamente, vocês já devem estar pensando, né? Essas telomerases, como elas são muito sensíveis ao funcionamento que o nosso corpo está, né, no momento em que estão acontecendo as trocas celulares, todo químico, refrigerante, muito sal, muito açúcar, tudo isso prejudica a bendita da telomerase, a gente nem precisava falar. Mas a grande novidade vem no alongamento, nas práticas de meditação,
Porque a meditação, seja ela qual for, a Oriane está aí, a yoga, é uma prática maravilhosa para alongar os telômeros, viu, Oriane? Vai falando aí para os seus alunos, olha, envelhecer, não é que a gente não vai envelhecer, a gente vai envelhecer com saúde. Aquela faixa de anos, né, que a gente vai ficar doente no final da vida, porque todos nós vamos ficar, cedo ou tarde, uma hora acaba a telomerase, uma hora não tem mais como refazer telômero, né? E ó, para aqueles que estão pensando que a farmacêutica aqui podia inventar uma substância, já fizeram, óbvio, em 2009 descobriram isso daí, acho que não iam 10 anos inventar um negócio. Só que olha só, que surpresa, a telomerase sintética não funciona, por que será? É? São coisas que ainda está muito no início, a gente precisa construir. É só a telomerase endógena, aquela que nós produzimos com o nosso corpo, que regenera os telômeros, a pontinha do DNA, que permite que eles continuem sabendo fazer célula. Que o nosso DNA vai lá e vai fazer as células que a gente precisa. Então, fala assim, a mente cura. Cura por quê? À medida que você medita, que você manda mensagem para o teu corpo vai saber ler aonde é que ele está precisando reproduzir mais células. Você fala assim, estou com dor de cabeça. Mergulha na dor de cabeça. Medita na dor de cabeça. Entra fundo na dor de cabeça, porque o teu corpo, isso vai ajudar o teu corpo a identificar o que está danificado. Aí no meio da dor de cabeça você descobre que o que não dói não é a cabeça, são os músculos do pescoço, porque você ficou o dia inteiro assim no computador e daí você só está sentindo a dor aqui. Mas tudo começou lá embaixo, e daí o teu corpo mesmo vai te ensinando, vai te mostrando esses caminhos para que a gente tenha essa habilidade de encontrar esse equilíbrio. Porque nós precisamos do estresse, nós precisamos dessa pressão para fazer as coisas funcionarem. É a fonte do movimento. Agora, o excesso do movimento é que também vai nos prejudicar. Então, o segredo mesmo é o equilíbrio, é a gente conseguir manter a resiliência. E não tem exemplo melhor de resiliência do que essa árvore espetacular no parque aí do Ecoa, pertinho de você, Oriane, lá em Morretes. Eu fiquei assim, acho que uns 10 minutos olhando para essa árvore que cresceu em cima de uma pedra. Né? Então, não tem como tirar a pedra do caminho, não tem problema. Eu passo por cima. E a gente às vezes fala assim, passo por cima atropelando, quebrando, dinamitando a pedra. Não, olha que beleza, olha que coisa impressionante. A natureza já mostra para a gente tudo que precisa ser feito. Nós é que precisamos começar a ouvir, a gente precisa começar a reaprender a ler tudo aquilo que está diante dos nossos olhos. Então, observar, perceber e mimetizar, imitar aquilo que realmente pode fazer sentido no meu dia a dia, para que eu possa proteger esses meus telômeros. Hoje eles têm nome, é a prova de que as emoções interferem no nosso DNA. Então, nós somos capazes, pelas nossas emoções, de aumentar a produção de telomerase, porque quanto mais dopamina, endorfina a gente produz, mais telomerase o nosso corpo produz. Porque ele falou, está tudo bem, eu posso repousar e começar a recuperar. Essa é a mensagem, esse é o ciclo. Se não está tudo bem, se eu não estou produzindo endorfinas, dopamina, o corpo fala, não descansa não, que o perigo está aí rondando, talvez a gente precise sair correndo fugida, eu preciso de bastante oxigênio no músculo, então tensão muscular, coração sempre acelerado, pressão alta. À medida que a gente acalma o organismo, tá tudo bem, tá tudo certo, é só pensamento, é só ansiedade, é só preocupação, é uma coisa que está lá no futuro, que nem aconteceu ainda. A gente vai educando o nosso cérebro a identificar, nós vamos também aumentando a nossa capacidade de resiliência, a nossa capacidade de adaptação e a nossa saúde. Então, 2020 foi assim, um ano show para a gente experimentar tudo isso. Para vocês terem uma ideia, o termo meditação aumentou em 2020 4.000% na busca do Google. 4.000%. É muita gente precisando de equilíbrio mental, emocional, e não é só psicólogo para resolver os problemas. As pessoas perceberam que precisa reconectar com o mundo. Quanta gente que ficou em casa e não sabia a casa, não conhecia a casa que tinha. E tudo isso vai criando também novas vontades, novas demandas, e o quanto mais a gente puder dar ouvidos ao nosso próprio corpo, melhor. Então, eu espero ter, assim, comentado um pouquinho com vocês
esse meu aprendizado que começou há 5 anos e 2020 veio terminar, então eu digo que temos coisas boas, sim, o estresse é bom, ele nos mantém fortes, mas a gente precisa dar o tempo para o corpo recuperar, né, realimentar as forças que são necessárias, e eu acho que é isso. Estamos já, estou olhando o reloginho aqui, eu vou parar de falar para dar chance para vocês, né? Para a gente poder comentar um pouco, porque o assunto vai, gente, vai. Procura lá o segredo dos telômeros, tem um monte já de coisa no YouTube, tem várias coisas que dá para fazer, ou provoca lá no Instagram, provoca lá no inbox dos PIs, a gente vai conversando, vai falando, vou mandando novas dicas aí que a gente possa aproveitar, né? Saber cuidar da nossa telomerase para que os nossos telômeros fiquem bem compridos e a gente tenha uma excelente qualidade de vida, né, em todos os dias da nossa vida. Muito bem, show de bola. Obrigado, Cris. Obrigado. Temos algumas perguntas, né? Primeiro, a Laís Birens, não sei se você conhece, né? Ela falou que além de otimista, você é contagiante, né? Não sei se lembra dela. Nossa, esse nome parece, né? De alguém que eu conheço. Obrigada, coração firme aí. E o Otávio, ele fez lá no começo, né? Aquele que já recebeu a alcunha de otimistinha, né? Segundo ele mesmo falou. Ele perguntou lá no começo, quero voltar com essa pergunta, né? Se não tivermos essas crises, né? Mas nós conseguimos nos modificar? Essa foi a primeira pergunta dele. Não nos modificamos se não tiver crise, porque sem a crise a gente morre parado. Não há crescimento, não há adaptação sem crise. A nossa biologia, ela foi feita para lidar com a crise. Então, se nós nos protegermos de todas as crises, nós estamos enfraquecendo a nossa constituição natural. Por isso a crise é boa, por isso o estresse é bom, mas ele tem que ser na medida da realidade. Se a gente der um volume muito grande para essa crise, ela nunca vai se tornar oportunidade. Ela vai estar sempre no sofrimento. E a gente precisa, ok, sofri, sair do meu local de conforto, para onde que eu vou agora? Você pode até optar em voltar, mas pelo menos você teve que levantar e decidir que vai ter que retornar. E esse movimento é que traz aprendizado, não só aprendizado cognitivo, mas também aprendizado biológico. Também aprendizado do nosso corpo, de forma de viver com a realidade que a gente está inserida nela, né? Show de bola. E ainda do Otávio também, ele estava comentando ali bastante, usando o chat, né, Otávio? Show de bola. Obrigada. E aqui ele fez uma afirmação, mas eu transformei em uma interrogação. Dá o mesmo trabalho ser pessimista e otimista? Não. Dá muito mais trabalho ser pessimista. Dá muito mais trabalho ser pessimista. Para o teu corpo, do ponto de vista, né, de saúde, o pessimista, ele gasta muito mais energia, né, porque ele vai alimentar coisas que não estão acontecendo, o pessimista. Né? E o que não está acontecendo, além de gerar ansiedade, ele gera um medo que já existe nesse momento. A ansiedade gera um sentimento de medo na hora. Se você ficou ansioso por uma coisa que ainda não aconteceu, essa ansiedade gerou um medo no momento presente. Então, o pessimista, ele fica, digamos assim, ele vira pessimista e depois ele tem que desvirar pessimista. O otimista não. O otimista, ele olha para uma oportunidade já de cara. Então, quando ele olha para frente, ele não sabe o que tem. Ele quer olhar que vai ser bom. O otimismo te diz, vai acontecer algo bom, vai ser melhor. Mas neste processo de vai ser melhor, eu quero enxergar o copo meio cheio, ele não sabe o que vai preencher o copo. E como ele não sabe, está alinhado com o futuro. Eu não sei. Então dá menos trabalho para o nosso corpo lidar com essa situação do não saber do que com a situação do medo. Então é muito melhor a gente ser ignorante do que a gente ser medroso. Legal. No sentido de não saber, né? Não ignorante de ridículo, bravo e outras coisas assim. Então é melhor a gente ignorar, ignorar eu tenho do que colocar o medo, porque o medo é uma criação de algo que realmente não existe ainda. Show. Oro,
Tem uma pergunta para nossa colega Cris? Tantas perguntas, barbaridade. Cris, eu conheço algumas pessoas, eu até me encaixo um pouco nesse perfil, que não é nem lá nem cá, não é nem 8 nem 80, é médio, é mais realista, é mais pé no chão. Tá? Eu não consigo ser tão otimista, tá? Mas eu também, digamos, eu sou um pouco mais otimista entre 0 e 10, digamos que eu sou 6, entre 6 e 6,5, do lado otimista. Tá? E do lado pessimista? Entre 0 e 10? 4,5. 4,5. A Sônia está afiada ali do lado, hein? Mais ou menos isso. E como é que isso funciona? Então, o ideal é isso, Ouro, que a gente não seja só otimista, porque o otimista vai entrar na ignorância, aí assim, tudo tá bom, tudo tá ótimo, e ele vai entrar não num estado de aceitação, mas num estado de deixa a vida me levar. O que também não é bom, porque você acaba simplesmente sofrendo as consequências. Né? Então, os extremos de ambos os lados, tanto só do pessimista quanto do otimista, eles também não vão fazer bem ao longo do tempo. O mais importante é esse movimento. Ou seja, não quer dizer que a gente nunca pode ser pessimista. Não quer dizer que a gente nunca pode ser otimista. Mas que o otimismo fique no lugar do otimismo e que o pessimismo fique no lugar do pessimismo e que um não compita com o outro, né, nesse equilíbrio. Então, a nossa função, digamos assim, quando a gente pensar, eu sou coluna do meio, o perigo é você pensar se você é coluna do meio porque está indo um pouco para um lado e depois para o outro, e você está no eixo da balança, ou é porque você está tão parado num lado que você não se enxerga do outro. Né? Ou tão parado no otimismo que não se enxerga do outro. Então, a estabilidade, ela não é benéfica. Né? A Oriane colocou ali, assim, ó, que é uma boa abertura para a gente, né, aprender o yoga, porque o yoga tem muito do equilíbrio, né, Oriane? E o equilíbrio foi a Sônia também é praticante de yoga, Sônia? Então, assim, e o equilíbrio não é ficar parado, é você movimentar músculos que vão te manter naquela posição. Né? Então, essa movimentação é que é importante. Então, se você é a coluna do meio, pare uma hora e pense, eu sou mesmo coluna do meio porque eu vou para um lado e vou para o outro e depois retorno, ou eu estou coluna do meio a vida inteira? Aí é hora de causar uma crise aí, viu, Sônia? Daí dá uma cutucada para gerar uma crise, ficar muito coluna do meio, para que a gente, né, tenha essa evolução. Sim. Tem uma outra questão. Você comentou em relação ao estresse, que nós precisamos de estresse. Você controlar o estresse não é uma boa coisa. Você consegue controlar o estresse? Você consegue controlar o mundo ao seu redor? Não? Mundo para hoje, não quero me estressar. Entendeu? O estresse é força de fora para dentro. A gente não controla o estresse. A gente controla a nossa reação ao estresse. Então, tudo bem ficar bravo, puteado, com raiva, mas naquele momento. Né? Eu vou dar um exemplo uma vez assim, namorando com meu marido, a gente já está com quase 25 anos de casado, dá para comentar umas coisas ao vivo, online, assim, para a net, né? Então, lá no início do namoro, saímos para jantar, paramos num posto de gasolina, veio aquela simpática mocinha com o extintor de incêndio. O senhor quer trocar o extintor de incêndio? Ele falou, não. Eu olhei para ele e falei assim, sem educação? Coitada da moça, né? Não, eu só respondi para ela, não quero trocar. A moça bateu no vidro. Qual que é o problema do senhor hoje? Eu falei, nossa, vai dar briga no posto de gasolina que eu tô fazendo aqui, né? E aí os dois deram ali né, briga daqui, dali. Eu falei, não, eu não fui grosso, eu só disse que não, eu fui direto. Na visão dele, ele foi direto, na visão dela, ele foi grosso. Né? E se discutiram ali e tal, todo mundo falou, vamos ficar por isso e tal. Terminou aquela briga, eu estava com dor de estômago, eu não briguei, mas eu estava com dor de estômago, e ele estava lá, subiando e tal. Falei, como é que você pode sair depois de um negócio desse? E não se importar, ele falou, mas eu me importei, mas agora acabou. Agora acabou a briga. Então, esse momento que a gente, né, essa lucidez de que agora acabou, né, vou seguir adiante, isso é lidar com o estresse, esse é o controle do estresse.
O controle da minha reação ao estresse, porque o que vem de fora eu não tenho como controlar, é impossível, a gente não controla uma pandemia, né? A gente não controla um acidente, a gente não controla às vezes nem o que a gente quer comer, a gente vai lá, prepara maravilhosamente bem o prato e às vezes desanda, né? Queima, fica crudo, aí a gente vai tentar consertar, então sempre tem algo que está fora da nossa condição de domínio. E aí é que vem a gente saber, saiu fora do controle? Ok, agora já voltou o controle? Já está na minha mão de novo? Ou não está mesmo na minha mão e não tenho como fazer nada? Então entrega. Né? Entrega e vamos esperar o período em que possa, ou vamos nos apegar ao mínimo de controle que eu posso. Né? E aí a gente vai equilibrando. A Vera está perguntando para você que dica que você dá para a gente ficar no momento presente, né? Ou não ficar em lembrança do passado, essa ansiedade do futuro, né? Então, que dica você dá aí para a gente? Tem uma dica é um exercício de mindfulness bem rápido, bem prático. Você está lá no escritório, né? No home office, um monte de tela aberta, um monte de gente pedindo um monte de coisa, o telefone toca, o cachorro late, a pessoa, né? E você fala que eu preciso me concentrar nessa coisa, o que eu faço? Primeiro, mostre para o seu corpo onde você está. Aí você para bem na beiradinha da cadeira, para sentir aqueles ossinhos assim que a gente senta, né? Do cóccix, ali do quadril. Pensa na planta do seu pé. Não precisa fechar o olho, não precisa fazer ombro, não precisa cruzar nada. Só senta ali um pouquinho na beiradinha da cadeira. Pensa na planta do seu pé. Pensa no seu dedão, nos dedinhos do lado. Dá uma mexidinha neles dentro do sapato. Né? O teu calcanhar. Aí você vem para tua panturrilha, teu joelho. Ok, meu corpo, eu estou sentada. Tá aqui. Tá incomodando um pouco ali, a calça tá apertada no joelho. Tá apertado, deixa apertado, né? Agora aqui no quadril, nossa, eu tô com dor na lombar, dá uma ajustada lá, não precisa ficar, né? Vai sentindo o teu corpo e conversando com você nessa localização. Isso daí você faz assim, 30 segundos. Não precisa mais do que isso. 30 segundos a 1 minuto é suficiente para colocar o teu corpo alinhado com o teu pensamento e aí você é capaz de enxergar com mais clareza. E você perceber, né, o ambiente, ok, então por onde que eu vou começar primeiro? Às vezes quando vem muita coisa, o melhor é para tudo. Gente, só um minutinho, eu preciso ir no banheiro, fala assim, né? Desliga a câmera, só um minutinho, gente, eu preciso ir no banheiro. Aí vai lá no banheiro, senta na beiradinha do vaso sanitário, estica os dedinhos, faz assim com os dedinhos do pé, né? Calcanhar, dá aquela chacoalhada no ombro assim, fala pro teu corpo, eu tô aqui, tô sentado. Todo aquele medo, aquela ansiedade é só pensamento. E aí você conecta. Conectou, pronto, volta lá. E à medida que você vai praticando, vai fazendo isso, você vai ensinando esse caminho para o seu corpo. No começo é mais difícil, depois você inspira, na hora que você está expirando, o teu corpo já entendeu a mensagem, você já está ali conectado e pronto, o estresse, né, já abrandou, teu corpo já entendeu, calma, é muito pensamento e pouca ameaça real, aí vamos concentrar, vamos focar de novo. E aí as coisas fluem, gente, vocês vão ficar impressionados com a clareza de como as coisas funcionam. Né? Hoje, essa semana, eu estou participando de um hackathon, né? Entrei na estatística do Covid, olha, a semana foi power. Né? Um caso de um rapaz de trabalho entrou fazendo teste, daí meu filho teve sintomas, eu tive uns sintomas uns 2 dias antes, coisa leve, aí vai lá, né? Tem que ir lá fazer o exame, tem que, né, comunicar aos órgãos públicos e tal. Então a gente fica naquela preocupação, entra na fila, volta, será que vai piorar, vai melhorar? Fica lá. Aí tinha o hackathon de projetos sociais, nunca tinha trabalhado com negócio de PMI, vamos lá aprender ferramenta nova, vamos aprender Discord, gente do céu, esse negócio. Aí, não, saí daqui e falei, olha, 8 horas eu tenho uma palestra, gente, dá licença que eu preciso sair do hackathon, eu vou ali um pouquinho e já volto. Mas como é que você consegue? 3 minutinhos de mindfulness antes da gente começar a nossa fala aqui, esquece aquilo lá, não posso fazer nada agora no hackathon. Estou aqui com vocês. Então, nesse instante. A hora que nós fecharmos, desligarmos aqui, 3 minutinhos para zerar, né, toda a emoção, toda aquela coisinha que, né, quando a gente está falando, sempre dá dor de barriga, gente. Sempre vai dar uma dorzinha na barriga, quando é a gente que está na responsabilidade, na responsa da mensagem, né? E
acalma, fala, ó, quietou, terminou isso agora, vamos lá, retornamos lá para outra atividade. E assim a gente vai de atividade em atividade, de fluxo em fluxo, movimentando, transformando a vida numa dança maravilhosa. Show de bola, Cris. Eu queria abrir para as pessoas que estão participando, que se a gente não fez alguma pergunta, se quisessem fazer, fica aberto aí, então, para comentarem, fazer alguma pergunta para você. Eu deixo o microfone aberto para vocês. Isso aí, levanta a mãozinha. Enquanto isso, eu vou lendo ali umas mensagenzinhas do chat também. A Dani falou assim: olha, a ignorância às vezes é uma benção, gente. É, às vezes é uma benção, concordo. Né? Entrar no fluxo da vida, Oriane, obrigada. A vida realmente é um fluxo. Que comentário perfeito para o nosso fechamento aqui. Acho que a gente conversou demais já, né? Olha só, 21h13, gente. Então tá joia. Vera, me conte aí, o que a gente toca agora? Então, a gente, como eu já falei no início, para quem chegou depois, excepcionalmente na próxima semana, a gente tem um evento e será na quinta-feira o evento. Cris, parabéns pela palestra. É sempre bom ouvir sobre mudança, tá? E aí, se a Dani está aí, eu vou aproveitar porque é em parceria com a Fábrica dos Sonhos, dos Grandes Sonhos, que nós faremos esse evento. Então, se a Dani puder dar uma palhinha. Então, Dani, conta para a gente um pouquinho de como será o evento, quem é o palestrante da semana que vem, excepcionalmente na quinta-feira e às 19 horas, dia 3 de dezembro. Semana que vem a gente vai ter o prazer de ouvir um pouco a história do Arthur. O Arthur é um brasileiro que hoje mora no Chile, apaixonado por vinho. A gente vai falar sobre um pouco da paixão dele, mas mais do que isso, né? Eu acho que o exemplo que ele fez na vida dele, que ele transformou na vida dele, ele tinha uma empresa de turismo no Chile e as empresas de turismo parou, né? Por conta da pandemia. E o que ele transformou na vida dele, né? O quanto ele fez, aí você colocou, né? O quanto ele tirou esse estresse e essa mudança da pandemia para o lado positivo. Ele transformou completamente a vida dele. A história é extremamente cativante, ele é uma pessoa extremamente cativante. O assunto é ótimo, né? Vinho é um tema fantástico e ele trata o tema com uma paixão incrível. Vai ser muito legal a gente ouvir a história e ouvir um pouco dessa experiência dele com o vinho. Ok. Então é isso. Na próxima quinta-feira nós temos o Arthur. Diga, Dani. Um ponto legal, ele foi eleito, foi convidado, né, a ser a pessoa que está representando o enoturismo no Chile. Tem uma campanha que o governo chileno está fazendo, né, para retomar o turismo dentro das vinícolas, né? E ele foi eleito a voz para fazer isso. É bem legal, essa semana até estava rolando uma reportagem sobre isso. Para a gente ter orgulho mesmo, porque é muito legal ver um brasileiro fazendo tanto sucesso fora também. Então, a gente vai ter, essa semana teve essa novidade aí. Bacana. Então, quinta-feira que vem, nós vamos ouvir a história do Arthur, diretamente do Chile, às 7 horas. Nós estamos indo para o nosso encerramento, porque são 21h16. Vamos para o nosso tradicional tchauzinho. Nos encontramos na próxima quinta-feira. Voltando a dizer que quem quer rever a própria palestra da Cris, no início da semana já está disponível o nosso grupo de WhatsApp, o Inbox com os PIs. Então, obrigada pelas participações, quem esteve conosco, espero revê-los na quinta-feira. Vamos agora para o nosso tradicional tchauzinho. Obrigada, Aurô, obrigada, Erec, obrigada, Cris, obrigada a todos que participaram. Vamos para a nossa foto. Cris, você tira a nossa foto, Cris, para não perder a foto que a gente vai para registro. Obrigado, Cris. Foi maravilhoso, viu? Parabéns. Vamos muito encerrar. bom, fantástico.
Boa noite a Cris, todos. parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, Cris. Muito bom.